Vivendo o presente. Capítulo 4. Como nos desvincularmos do passado e não termos ansiedade com o nosso futuro. Hoje, a velocidade com que as coisas acontecem só tende a aumentar a cada dia. Com esse perfil de vida cada vez mais corrido, mais estressado, mais radical, nem o sono é uma ilha em meio ao caos que se instala a cada dia. O sono que, antes servia para recarregar as nossas energias, não é mais tão calmo como em tempos passados. O resultado disso é que o consumo de antidepressivos é o maior da história e a tendência é que continue crescendo a cada ano. Um dos maiores problemas que assomete a nossa população é a conhecida depressão. A saúde física das pessoas está afetada, em mais de 80% dos casos, por motivos emocionais. Consultórios de psiquiatras e de psicólogos estão cada vez mais repletos de pessoas das mais variadas idades e classes sociais. A depressão é uma realidade na nossa vida, faz parte das conversas familiares e no nosso círculo de amizades. Como poderíamos resolver essas dificuldades, é o cerne da questão. A primeira coisa que temos que entender é o que está acontecendo, saber quais são os sintomas. É somente uma parte da cura, mas sabermos a fonte e o motivo da doença traz a possibilidade de enfrentarmos o problema e acharmos uma cura verdadeira. De acordo com a Torá, nosso mundo foi criado há 5.780 anos, na hora de escrever essas linhas, e, de acordo com o calendário judaico, o mundo foi criado com o número 7 tendo grande importância. O número 6 representa o mundo físico, por isso tudo em nosso mundo físico tem 6 lados, da direita e da esquerda, parte da frente e parte de trás, parte de cima e parte de baixo. Porém, o judaísmo explica que existe a 7ª dimensão, que é o lado espiritual a que a ciência se refere como energia. Toda matéria tem ou é feita de energia. Aprendemos isso com a famosa descoberta do cientista judeu Albert Einstein, a conhecidíssima fórmula E igual mc2. A nossa vida, o nosso mundo, a nossa dimensão, tudo foi feito utilizando o número 7. São 7 os dias da semana, 7 anos sabáticos, 7 notas musicais, 7 continentes, 7 entradas no rosto e por aí vai. A existência do nosso mundo também é dividida em 7. Serão 6.000 anos de ação humana, porém o 7º milênio será da era messiânica, que foi prometido pelo Eterno na Sagrada Torá, entregue pela mão de Deus diante de mais de 3 milhões de pessoas, no evento do Monte Sinai. Para entendermos melhor o momento em que vivemos, vamos fazer uma comparação entre os 7 milênios e os 7 dias da nossa semana. Nós temos o 7º dia que é o Shabat, o dia mais espiritual e elevado da semana. O Shabat é um dia tão especial que nós, judeus, nos preparamos a semana inteira, ansiosos pela chegada desse dia. Os sábios ensinam que quem trabalhou na véspera do Shabat comerá no dia do Shabat. Isso significa que quem trabalhou e cumpriu a sua missão durante os outros dias da semana será merecedor da luz divina que desce no Shabat, o dia do descanso. O Shabat é o dia em que nos ligamos com maior intensidade ao Eterno. É claro que temos que nos ligarmos a Ele durante todos os demais dias da semana, entretanto no Shabat é diferente, pois nos outros dias da semana temos nossos afazeres comunitários, sociais, profissionais etc. Mesmo no meio de toda essa agitação, reservamos algum tempo para nossos serviços religiosos. No Shabat é diferente. É um dia em que reservamos todo o nosso tempo para estar em contato com o Eterno. No dia de Shabat, a nossa mente não se ocupa com nada do mundo material, que deixa de existir para os judeus nesse dia, por isso não ligamos televisores, celulares, não nos ocupamos com nada que seja capaz de distrair nossa mente do serviço ao Eterno. Até nossa alimentação é diferente. Nesse dia cumprimos o mandamento divino de nos alimentarmos bem, deixamos preparadas refeições especiais para assim nos conectarmos ao Eterno com o que comemos e bebemos. O Shabat é especial. No dia do Shabat, não falamos de negócios, nem mesmo pensamos em negócios. O nosso corpo e a nossa mente estão desconectados do mundo físico, para servirmos ao Eterno com prazer, amor e alegria. O 7º milênio, que está para chegar, será o Shabat do mundo. Um Shabat de 1000 anos em que teremos uma luz especial vinda do Eterno. Nesse contexto, o termo luz aqui não significa luz física, e sim uma energia divina para nosso entendimento. Será uma conexão com o Criador como jamais experimentamos antes.
Poderemos ver e sentir a presença divina em cada momento do nosso dia e o mundo será um lugar melhor. Toda sexta-feira, na véspera do Shabat, os nossos preparativos estão a mil, pois sabemos que o dia do Shabat está por chegar. Somente quem vive em Israel ou em uma comunidade judaica sabe o que está acontecendo. Sexta-feira, a partir das 12 horas, começa a correria. Afinal, temos que cozinhar para o Shabat, já que não se pode cozinhar no mesmo dia. Temos que deixar tudo pronto na sexta-feira, limparmos a casa em honra do Shabat, tomarmos banho, colocarmos nossas melhores roupas, deixarmos nossas crianças arrumadas, prepararmos a mesa com o vinho, deixarmos as velas prontas para serem acesas pouco antes da chegada do Shabat, e claro, prepararmos-nos espiritualmente. Para quem não é do meio judaico, pode não parecer muita coisa, porém a preparação para uma data, reunião especial ou visita especial, é deixar que a pressa nos domine. Sabemos que tudo o que fizemos durante a semana foi em mérito desse dia, o Shabat. No domingo, recomeçamos, aguardando ansiosamente a sexta-feira para experimentarmos novamente da luz especial que desce em cada lar judaico no dia de Shabat. Estamos a 220 anos do Shabat do milênio, ou seja, estamos a poucas horas antes do final de semana. Mesmo que muitos estejam sem saber da realidade da chegada do Shabat milenar, vivemos no horário final da véspera de Shabat. Cabe às mulheres judias fazer o acendimento das velas de Shabat, cerimônia em que as mulheres judias acendem as velas ao receber o Shabat, momento em que a família entra oficialmente no Shabat. Interessante notar que o nosso subconsciente já captou que estamos nos momentos finais e que não há mais tempo a perder. O que acontece quando o nosso subconsciente já captou a informação, porém nossa mente ainda não entendeu a mensagem? Então, corremos mais rápido, tentamos ser mais fortes e ágeis em coisas materiais, sem entender o real motivo desse sentimento de pressa ou de estresse. O que devemos fazer nesse caso? O que posso fazer? Ou melhor, como eu posso me acalmar? Como diminuir o estresse e me preparar melhor? Como encontrar o equilíbrio mental necessário para esses dias? Confiança. Capítulo 5. Desenvolver um relacionamento familiar com o Eterno. Confiança no Eterno, essa é a parte mais importante em nossa vida. Desenvolver uma confiança no Eterno que nos criou e nos trouxe até o presente momento. Muitas pessoas pensam que possuem confiança. Isso é verdade. Entretanto, na realidade, constatarão que essa confiança só existe enquanto as coisas estão indo bem. Basta que a situação mude um pouquinho, fique desfavorável e aquilo que pensavam ser confiança cai por terra. Chegaremos a um ponto crucial de nossas vidas em que nossa fé será testada. Só depois que passarmos pelo teste é que descobriremos se realmente temos a confiança no Criador que pensávamos ter. Conhecemos a história do povo de Israel, que foi libertado do Egito por meio de Moisés, o qual fez grandes sinais e maravilhas naquela terra. É uma linda história, pelo menos para se ouvir. Contudo, vamos enxergar esse fato por outra ótica. É fato que o povo era escravizado. Se formos traçar um paralelo com a nossa situação hoje, veremos que não há muita diferença, já que as pessoas saíam cedo para trabalhar e só voltavam ao final do dia, cansadas, pensando no trabalho do dia seguinte. Os egípcios forneciam-lhes água, comida, moradia e roupas, bem como sensação de segurança. Frisando, sensação de segurança. Havia sofrimento, é verdade, pois ninguém gosta de ser escravizado. O povo apenas sonhava com sua libertação, desejava ter o próprio país e suas leis. Enfim, sua liberdade. No entanto, sabiam que era algo humanamente impossível. Os egípcios tinham armas, o povo de Israel, apenas as ferramentas de trabalho. Os egípcios eram treinados para a guerra, os filhos de Israel, homens pacíficos. Portanto, a situação era desfavorável para os filhos de Jacó. De repente, surgem duas figuras vindas do deserto com uma promessa de salvação. Reuniram os anciões do povo e lhes comunicaram que vieram para tirá-los do Egito e guiá-los para a terra que o Eterno havia prometido aos patriarcas. Depois de todos os eventos na terra do Egito, os filhos de Israel despediram-se daquela terra para onde jamais voltariam e da escravidão. Todavia, antes da partida, os hebreus comeram pão sem fermentar. O fermento é um símbolo do engano, uma massa de pão assada sem fermentar terá o mesmo peso de um pão fermentado.
O fermento apenas melhora a aparência da massa, dando-lhe um formato maior, um aspecto mais belo, porém é a mesma quantidade de massa de pão. Assim como o povo eliminou o fermento de suas casas no momento que antecedeu a saída do Egito, também devemos eliminar as dúvidas dos nossos corações. É mais cômodo acreditar que tal partido ou tal líder político resolverá os problemas da nação, é mais fácil acreditar ainda que existirá um evento cósmico e que, de um minuto para outro, o curso natural do mundo será mudado e entraremos em uma era de paz mundial. Se os filhos de Israel jamais tivessem ousado desafiar a lógica, tivessem eliminado as dúvidas nos seus corações, de nada teria adiantado os milagres que Moisés realizou, de nada teria adiantado terem rezado e clamado a Deus por libertação, de nada teria adiantado as 10 pragas lançadas pelo Eterno sobre o faraó. Se o povo não ousasse, talvez ainda estivesse lá até os dias de hoje, ou pior, teria sido assimilado por outras nações e desaparecido nas brumas do tempo. Ainda que pareça difícil, impossível ou mesmo que, humanamente, inviável, devemos ter a certeza de que o Eterno fará o melhor para nós, pelo fato dele ser eterno. Pode não ser no momento em que queremos, da forma que queremos e no lugar que queremos, porém temos que confiar nele incondicionalmente. Algumas horas depois de terem saído do Egito, o povo sem armas, ainda sem um exército formado, foi perseguido pelo grande exército egípcio. Não dava para fugir e não tinha como enfrentar o inimigo. Moisés falou com o Eterno e ele ordenou ao povo que marchasse em direção ao mar. As águas continuaram do mesmo jeito, ondas quebravam tranquilamente. Alguns se entreolharam tentando entender se tinham ouvido corretamente o que Moisés tinha lhes dito para fazer. Pouco a pouco, o exército egípcio se aproximava e as águas continuavam no seu curso normal. Até que surgiu, no meio do povo, um homem da tribo de Judá, seu nome Naashon, filho de Aminadav, e fez o que era para ser feito. Pulou nas águas e caminhou para dentro do mar até que as águas quase cobriram a sua cabeça. Assim, as águas se abriram e todos puderam passar. Não importa se os outros acreditam ou só estão exitosos, faça você o que se deve fazer e o milagre acontecerá. Seja você o iniciador de uma atitude positiva e influencie as pessoas à sua volta. Fé, em hebraico se escreve emuná, que vem da palavra imun, que significa treinar. É para seu treino pessoal de emuná no Criador que existem as rezas, os dias de festas, os estudos da Tora, a vivência em comunidade e os mandamentos. Poucos dias após a saída do Egito, o próprio Deus se revelou ao povo no evento do Sinai. Mais de 3 milhões de pessoas testemunharam aquele evento portentoso, naquela manhã de sábado, do ano 2448, depois da criação. O monte estremecia. Havia relâmpagos e trovões. A cada segundo, o som estridente de trombeta soava cada vez mais alto. Até que o povo ouviu a voz do Eterno. Esse evento foi o primeiro e único na história da humanidade em que o Eterno se revelou a uma nação inteira. Todavia, a pergunta que fica é, se o Eterno queria dar um país ao seu povo, por que não deu o Egito? Era um país pronto, o exército estava enfraquecido, o faraó morrendo de medo, um rio com grande volume de água fresca e potável, o povo já estava estabelecido e acostumado ao clima local. Os egípcios tinham testemunhado 10 pragas e nenhum deles teria coragem de falar uma palavra sequer contra os filhos de Israel. A nação egípcia temia os filhos de Israel e os filhos de Jacó conheciam todo o país. Imagine a revelação divina feita no Sinai sendo realizada no meio do Egito, era só tomar o controle e pronto. Quando o Eterno quer dar algo, ele dá o melhor e, muitas vezes, o melhor está longe do alcance dos nossos olhos. Pode ser natural que você duvide de que Mashiach vá se revelar, pode parecer utópico que o terceiro templo será reconstruído quando olhamos o monte onde outrora estava o Beit Hamikdash feito por Salomão e vermos nele erguido um templo idólatra, pode parecer inviável que o mundo passe para uma era de paz, quando as notícias sobre violência efervescem a cada hora. Contudo, devemos ter confiança, pois se o Eterno libertou uma vez, com certeza, fará novamente, dessa vez, não será preciso tirar o povo de Israel de um país estranho e levá-lo para outro lugar. O povo já está estabelecido, Eretz Israel, terra de Israel, está pronta para receber a revelação de Mashiach. Falta pouco. Todos os dias vemos centenas de judeus retornando para casa.
Por todo o mundo, pessoas estão procurando pelo Eterno. O movimento noaide nunca foi tão grande como está sendo nos dias atuais. Na primeira libertação, foi preciso tirar o povo, ensinar a lei, constituir uma nação, conquistar um território. Dessa vez, nada disso será necessário. O Eterno não precisará tirar as pessoas do planeta Terra e levar para outro mundo, a era messiânica será aqui no planeta mesmo, fisicamente. Não será necessário fazer grandes sinais e maravilhas, como abrir o mar ou se revelar novamente no Sinai. O povo judeu está bem instalado, o mundo já está pronto, falta pouco, milésimos de centímetros para a chegada final da corrida que se iniciou muitos anos atrás. Basta destruirmos a desconfiança e a era messiânica chegará. Para o Eterno, nada é difícil. Pelos olhos humanos, a segunda redenção será mais fácil do que a primeira, é só apreciar o momento. Basta que a pessoa tenha coragem de tirar o fermento de suas vidas. Aquele que maquia a realidade, dando uma aparente tranquilidade, uma paz mendaz. Uma sociedade que se diz justa, mas que, na realidade, vive cada um por si e quase ninguém realmente se preocupa com o próximo. Ter confiança no Eterno é ousar acreditar no que parece impossível. É abandonar a idolatria e depositar a certeza nele, é caminhar mesmo que pareça existir um grande mar à sua frente, mesmo que seu passado persiga como fez o faraó quando percebeu que o povo havia saído e que ele perderá a mão de obra gratuita. Ter confiança é não temer o futuro, mesmo que se pareça com um grande deserto, ou com um mar intransponível. Ter confiança no Eterno é ter a cabeça e a mente no presente e viver o agora aproveitando cada momento da melhor maneira possível. Tudo o que um pai mais gosta é de ver seus filhos felizes quando recebem um presente. Não se esqueça de quantos presentes ele já lhe deu. Cada milésimo de segundo é uma dádiva do Criador. Aproveite. Um belo dia Jacó, que gostava muito de passear na natureza, enveredou-se por uma trilha pouco conhecida e constatou que era mais difícil do que estava acostumado. Em um momento distraiu-se, acabou tropeçando em uma pedra e se encontrou em uma situação complicada. Ele, que estava caminhando tranquilamente sentindo os raios do sol batendo em seu rosto, apreciando o cheiro da natureza naquela bela e alegre manhã de domingo em que ia observando a linda paisagem à sua volta, agora estava dependurado prestes a cair em um desfiladeiro. Agarrava-se a uma rocha com toda a força que tinha em suas mãos. Abaixo um abismo, um grande abismo. Ele tentou de todas as maneiras sair de lá, porém, aos poucos, percebeu que, se não recebesse a ajuda de alguém, acabaria caindo para a morte certa. Sabia que seus braços não suportariam o peso do corpo e a gravidade faria o papel dela. Ele despencaria rumo ao solo. Jacó começou a gritar na esperança de que alguém estivesse passando por lá, ouvisse seus gritos e o ajudasse. Gritou diversas vezes, porém, para sua decepção, não obtinha nenhuma resposta. Os raios de sol, que antes lhe traziam prazer, agora lhe provocavam calor. Seu corpo suava. Aos poucos, ele ia perdendo água. O calor do sol era seu inimigo, pois acelerava sua desidratação. Era questão de tempo até ele sucumbir. Depois de alguns minutos, no entanto, reunindo suas últimas forças, soltou um grande e desesperado grito pedindo ajuda. Em sua mente, rezava pedindo ao Eterno que o ajudasse. As mãos suadas escorregavam da fenda da rocha em que ele se segurava. A mochila em suas costas parecia aumentar o peso a cada segundo que passava. Jacó lembrou-se de sua família, dos amigos, da casa onde morava. Ele sabia que jamais retornaria para lá. Apesar de saber que não podia mais se sustentar por muito tempo, evitou olhar em direção ao chão. Uma lágrima triste escorreu de sua face enquanto olhava para o céu, lançando um último olhar com a esperança de que alguém chegasse e o ajudasse. Com o suor, suas mãos iam escorregando pouco a pouco. Era o fim. Entretanto, sem que esperasse, escutou uma voz forte vinda do céu: "Meu filho Jacó, vou te ajudar. Você tem confiança em mim?" Jacó respondeu: "Sim. Eu tenho. Por favor, me ajude logo a sair daqui." A voz o instruiu: "Então, meu filho Jacó, solte uma mão da rocha." Sem pensar duas vezes, Jacó soltou a mão esquerda. Com a direita, segurava-se forte a rocha. Após alguns segundos ele, não vendo nada nem ouvindo mais a voz, pôs-se a gritar por ajuda. Eis a voz novamente: "Meu filho Jacó, você tem mesmo muita confiança em mim.
Ele respondeu: sim. Eu tenho muita confiança. Eu confio totalmente em ti. A voz ordenou: então, meu filho, solte também a outra mão. Jacó pensou por um momento, olhou para baixo, calculou a altura, refletiu por alguns segundos, recolocou a mão que tinha soltado da rocha, encheu os pulmões e soltou um grito ainda mais alto do que os anteriores. Socorro! Socorro! Tem alguém aí em cima? Quando enfrentamos os momentos mais desafiadores em nossas vidas, é que passamos realmente a conhecer as nossas forças. Em momentos de grande sofrimento e dúvida, em que tudo parece perdido e, humanamente, impossível sair de uma situação em que nos encontramos, é que descobrimos qual é o nível da nossa confiança no Eterno. Como posso então ter mais confiança? Quando um judeu praticante acorda pela manhã, a primeira coisa que faz, antes de pisar no chão, de falar bom dia para a esposa ou os filhos, de pensar no que vai ter que fazer naquele dia, de olhar a hora em que acordou, é dizer uma frase curta, porém que demonstra toda a sua confiança em Deus. Uma frase que o conecta com o Eterno nos primeiros segundos ao iniciar seu dia. Dou graças a ti, Rei vivo e eterno, pois tu misericordiosamente restauraste a minha alma dentro de mim. Tua fidelidade é grande. A frase no final do texto do Sidur representa o motivo que nos faz acordar de manhã, é a confiança que o Eterno deposita em nós todos os dias, é a confiança dele de que nós, pequenos seres humanos, faremos a nossa parte e conseguiremos cumprir a missão que nos foi confiada antes do nosso nascimento. É pela fé que tem em nós que ele, o Santo bendito seja, deixa-nos acordar para mais um dia. Ao acordar, você deve sentir gratidão, pois o Eterno está lhe dizendo que acredita que dessa vez conseguirá. Ele está lhe dando todas as armas para vencer, está fornecendo tudo o que precisa. Não o decepcione. Ele confia em você e está torcendo para que consiga. Esse é o desejo dele. O prazer dele é ver que você, eu e todo mundo conseguimos nos superar e vencer os desafios que nos foram colocados para enfrentarmos. Talvez, no final do dia, ele possa olhar com satisfação e dizer que valeu a pena apostar em você mais uma vez. Você também poderá se olhar no espelho e se sentir bem, pois conseguiu, mesmo em meio a tantas tentações, fazer o dia ter valido a pena. Como um general que manda seus soldados ao campo de batalha, ele age assim conosco. Não apenas manda seus soldados de maneira irresponsável, mas pensa em cada necessidade que os soldados terão no campo de batalha para vencer seus inimigos e garantir a vitória. Antes de mandá-los à batalha, também lhes informa tudo a respeito do inimigo a ser enfrentado, pensa quais serão as melhores armas, a melhor estratégia, o melhor horário para iniciar a batalha, o momento de recuar ou de avançar mais, os alimentos e os medicamentos que os soldados precisarão para cumprir a missão que lhes foi confiada. Assim é o nosso Criador. Ele nos mandou a este mundo munidos com tudo o que precisaremos para cumprir a nossa missão. Imagine que esse general é seu pai e que não apenas o manda para o campo de batalha para lutar, ele quer que você volte melhor do que foi, e claro, quer vê-lo vitorioso por ter aprendido muita coisa com o que vivenciou nas batalhas em que lutou. O Eterno mandou cada um de nós a este mundo com uma missão específica. Ele nos dotou com todos os instrumentos necessários para a luta, pensou em cada detalhe por menor que fosse, desde as faculdades mentais como os meios materiais para que a nossa missão pudesse ser bem-sucedida e voltarmos para ele um dia com a missão cumprida. O judaísmo ensina que, antes de vir ao mundo, a pessoa aceita com qual nível de bens materiais nascerá. Essa situação financeira é um dos cenários que ajudará a pessoa a cumprir sua missão. Não é a sua missão ser rico ou pobre, mas a condição financeira contribuirá para que seja bem-sucedido em sua tarefa assumida antes de nascer, um compromisso com o Eterno. O mesmo vale para a família escolhida para a pessoa nascer, o meio social, o país, e pasmem, até mesmo a religião de sua família faz parte do cenário para que seja cumprida a sua missão. De acordo com os conceitos judaicos, somos recriados a cada dia. A bondade do Eterno que não nos deixa perceber que somos diferentes hoje do que éramos ontem. Essa percepção vai sendo notada pouco a pouco. Depois de alguns meses ou até mesmo anos, a pessoa percebe como mudou ou como evoluiu em diversas áreas da vida. No entanto, de acordo com a lei judaica, a pessoa deve agradecer ao Eterno que lhe reviveu e devolveu a sua alma. Mesmo que esse novo ser ainda não seja visível, a pessoa deve agradecer.
Há dias em que as pessoas acordam e não têm vontade de fazer nada, e não é por causa do sono ou do cansaço, e sim por falta de expectativas quanto ao trabalho, encontrar amigos ou estudar. Muitas pessoas, ao saírem de casa para os afazeres cotidianos, têm apenas um desejo: voltar para casa e ir para a cama. Assim nos esquecemos de que existe alguém que confiou em nós. Desprezamos o fato de que alguém nos entregou a chave para o sucesso de nossa vida, não notamos que alguém nos deu todos os meios e oportunidades para garantir o sucesso tão desejado para o nosso futuro. Infelizmente são muitos os que estão sentindo que não são mais capazes, desprovidos de autoconfiança ou perda da esperança. Para combater esses comportamentos, precisamos entender e nos conscientizarmos de algumas coisas. Primeiro, entender que o Eterno nos deu mais um dia, e esse é o grande milagre, o grande presente. Não é algo trivial, foi mais uma aposta que o Eterno fez em nós, meros mortais. Ele acreditou em mim e em você mais uma vez, por isso é a nossa chance de corresponder às expectativas que foram depositadas em nós. Não seria desleixo de nossa parte deixar passar mais uma oportunidade de provar que somos merecedores de tal confiança? Não seria desrespeitoso para com o Eterno continuar a repetirmos os mesmos erros dos dias anteriores? Esse é o momento de dar a volta por cima. Se estamos vivos agora, é porque alguém confiou, acreditou que seríamos capazes de nos superar. Então, como posso saber qual é a minha missão? A transgressão que a pessoa que tem fraqueza pode cometer é não cumprir sua missão. É exatamente nesse aspecto que ela deve melhorar. Superar esse desafio é lembrar-se de que tudo à sua volta será para contribuir para que sua missão seja cumprida. Citarei um exemplo para clarificar o assunto. Se você detectar que comete a transgressão de falar mal das pessoas e esse for um ponto que sempre lhe causa sofrimento, com certeza se deparará com situações em que as pessoas à sua volta apontarão algo ou alguém para que cometa a transgressão. No entanto, tendo em mente que essas pessoas que estão aparentemente o induzindo a cometer a transgressão não são más, são ferramentas para ajudá-lo a superar seus desafios, o mérito por resistir à transgressão e vencer o teste será todo seu. O que vem depois? Mais testes e provavelmente na mesma área, até você ter suplantado e etc. O instinto mau, ter evoluído em um aspecto é se deparar com a mesma situação que antes o fazia cair. Superar, esse é o ponto central. Se você se deparou com situações que antes o faziam cair e não se deixou levar pela emoção e prazer momentâneos, deu meia volta e retornou ao caminho correto, pode estar certo de que passou no teste. O capítulo sobre o tempo mostra o Benoni ou o intermediário. Há pessoas que estão com a mente e os sentimentos no passado e não progridem, não vão adiante, estão agarradas ao passado que já não existe mais. Como resultado, vivem com angústias, rancores, sentimentos de arrependimento e dor. Podemos afirmar que o passado jamais existiu e a pessoa que vive em um lugar que não existe mais, relembrando momentos que não existem mais, vivenciando experiências ou tentando revivê-las está cometendo uma transgressão. Se o Eterno trouxe você até aqui é porque Ele o quer aqui. Manter-se nesse processo conceitual vai, aos poucos, fazendo a pessoa desaparecer, perder a noção de realidade, deixar o passado para trás e estar aqui e agora, não apenas de corpo, mas por inteiro. Lembre-se de que o tempo é um presente, é um convite ao agora. Quando alguém o convida a ir a uma festa, o que ela está lhe pedindo, na verdade, é que doe um pouco do seu tempo e de sua atenção a ela. Se o Eterno está o convidando para viver agora, é porque Ele quer sua atenção, por inteiro. Você é importante. Aproveite o momento. Por outro lado, existem pessoas que estão vivendo com a mente no futuro, que também não existe. O futuro é algo que pode mudar, não é uma ciência exata. Cada ação que você tiver interferirá no seu futuro, por isso não adianta tentar prevê-lo. Até porque isso é proibido pela Tora. Lembre-se de que você deve se programar. Pode sonhar e desejar. Isso não é problema. Apenas pense no futuro e haja no presente. O presente significa exatamente isso, um presente. O futuro é o resultado. Nosso foco deve ser somente na ação, pois o resultado do trabalho depende tão somente do Eterno. Se sentir falta de autoconfiança, se olhar no espelho e se ver incapaz de acreditar que pode conseguir se superar, olhe para o alto, para o Eterno que confiou em você, foi Ele quem o criou, Ele o formou,
Ele que o trouxe até aqui com todas as suas faculdades, ele sabe que você é capaz. O Eterno deposita a confiança dele em nós, para podermos cuidar de outras vidas. Se você é pai ou mãe, é um sinal de que o Eterno confiou tanto em você que, além de sua vida, ele confiou que você será capaz de cuidar de outras vidas. Uma pessoa é como se fosse um mundo inteiro. Veja que grande confiança ele tem em você. Ele confiou a você uma missão gigantesca. Ele confiou que você será capaz de educar, cuidar da saúde, pensar na alimentação, dar amor e atenção a uma criança e prepará-la para o mundo. Talvez, vendo por essa ótica, você até se assuste, mas se ele confiou que você é capaz é porque ele sabe. Ele o dotou com as habilidades necessárias para fazer o que for preciso para que essa vida que está sob sua responsabilidade seja feliz. Mesmo que, aparentemente você não saiba como cuidar dos filhos, ele sabe que você tem a capacidade de aprender como fazer da melhor forma possível. Essa é uma missão linda e muitos não podem ter. Se não acredita em você mesmo, acredite em quem sabe mais do que você, que sabe mais do que eu e mais do que todo mundo. O Eterno depositou em suas mãos grande fortuna. E agora? Como lidar com a riqueza? Vale frisar que rico ou pobre é uma questão de mentalidade e não exatamente de bens materiais. É apenas para explicar o porquê algumas pessoas têm mais do que outras. Sabemos que cada um de nós temos a obrigação de fazer tzedakah, caridade. Independentemente de ser judeu ou não, pobre ou rico, sua raça, crença ou nacionalidade, quando o Eterno lhe dá mais possibilidades financeiras e materiais, é um ato de confiança em você. Ele está demonstrando que confia que você será capaz de fazer mais justiça. Ele está dizendo que espera que você se preocupe com os menos favorecidos. Quando você ajuda alguém, na realidade, quem está recebendo é você mesmo. Avraham Avinu tinha na sua tenda 4 entradas. Assim ele podia olhar nas 4 direções e ver quem estava passando por perto e correr até o transeunte para lhe fazer tzedakah. Tzedakah não é o mesmo que caridade, conforme pensamento comum. Tzedakah é fazer justiça, é ter no íntimo do seu coração o desejo de que seu semelhante tenha tanto quanto você. E melhor seria se ele não precisasse receber algum tipo de caridade. A pessoa que poderíamos chamar de pobre, apenas por ter menos recursos financeiros, também tem a obrigação de fazer tzedakah. Nem sempre fazer tzedakah está relacionado a dinheiro. Existem pessoas com muito dinheiro e tudo o que elas mais precisam é de alguém que as escute ou as entenda. De nada adianta doar centenas de dólares a uma pessoa em estado terminal e abandonada pela família em um leito de hospital, porém essa pessoa gostaria de receber alguém que lhe desse alguns minutos de atenção, que lhe dissesse palavras de conforto e que segurasse sua mão por alguns instantes. Portanto, se você não tem posses, mas tem tempo, visite um hospital, um asilo, sente-se ao lado de um mendigo e lhe dê um pouco de atenção. Existem diversas maneiras de ajudar alguém, basta olhar à sua volta e verá que há inúmeras possibilidades de fazer o bem ao seu semelhante, basta apenas se dispor a fazer. Certo dia, eu estava saindo de uma palestra quando parei em um sinal na Avenida do Estado, em São Paulo. Um pedinte se aproximou e pediu alguns trocados para comprar comida. Antes de se despedir, ele me estendeu a mão e eu o cumprimentei. Ele me olhou e disse que aquela era a primeira vez em semanas que alguém o tratava como um ser humano. Perceba que o valor monetário que ele havia recebido nas semanas anteriores não tinha tanta importância quanto um aperto de mão. Muitas pessoas ajudaram-no, com certeza, entretanto evitaram pegar em sua mão. Muitas vezes, o que as pessoas precisam, além de alimentos, roupas, remédios ou dinheiro, é serem tratadas como seres humanos, receberem um olhar amigo, um aperto de mão, um abraço. Isso não custa nada. Existe uma história sobre Rabi Akiva, a qual relata um fato ocorrido após ele se casar com Raquel, que era filha de um milionário chamado Kalba Sabua, enquanto o jovem Akiva era um simples e pobre pastor de ovelhas, com poucas expectativas de melhorar de vida, analfabeto. Ela, ao contrário, tinha tudo o que uma jovem pode querer. Kalba Sabua não queria que a filha se casasse com um homem como Akiva. Como desaprovava o casamento, não deu nenhuma ajuda aos dois. O novo casal estava em uma situação difícil. A pobreza era tão grande que não tinha sequer uma cama para dormir. Na casa deles, não tinha cadeiras, mesa e outros móveis.
Eles dormiam em uma espécie de cama feita de palha. Toda manhã, o jovem Akiva tirava a palha que ficava no cabelo da esposa. Um dia, enquanto Akiva estava tirando a palha do cabelo da esposa, escutou alguém batendo na porta. Quando Akiva abriu a porta, viu um velho pobre pedindo um pouco de palha, pois a esposa dele tinha dado à luz e ele não tinha onde colocar o bebê. Após fornecer toda a palha de que o homem precisava, Akiva se voltou para a esposa e comentou: "Veja como somos afortunados, pois existem pessoas que não têm nem palha." Como dissemos antes, toda realidade depende da maneira como a pessoa enxerga o mundo à sua volta. É aquela velha história: o copo pode estar meio cheio ou meio vazio, depende de como o espectador enxerga o copo. Nosso foco e nosso objetivo. Capítulo 6. Ter foco, ter um plano, ter uma meta. Acordar de manhã e começar o dia parece algo fácil. Basta abrir os olhos, respirar fundo, espreguiçar-se, levantar-se e pronto. Está dado início a mais um dia comum na vida de pessoas comuns iguais a você e eu. Entretanto, na realidade, existe um grupo de pessoas que não acorda quando abre os olhos de manhã, fica o dia inteiro torcendo para que o dia passe logo para voltar para a cama e se desligar do mundo. Infelizmente, algumas delas estão utilizando ansiolíticos para acelerar o processo do sono. O sono é a fuga da realidade, é uma maneira de fugir dos problemas e deixar tudo para trás, por pelo menos algumas horas, e, na manhã seguinte, recomeçar tudo novamente. O ciclo se repete por dias, meses e até anos a fio. Para algumas pessoas, fazer isso se tornou parte do seu comportamento e o fazem de uma maneira quase ou totalmente inconsciente. Mas será que é essa a missão de vida delas? Terá sido para isso que vieram ao mundo? Para viver dessa maneira, se é que se pode chamar isso de viver, foram sustentadas e trazidas até esse momento pelo Criador. Por continuarem agindo assim, que o Eterno aposta mais uma vez a cada manhã nessas pessoas. Se você ainda não entendeu, volte e releia o assunto no capítulo 5. Como falado anteriormente, existe alguém que nos mandou a este mundo com uma missão específica, e ele nos deu tudo o que precisamos para superar o que se apresentar em nossas vidas. Esse conceito deve ser fixo na sua mente. Tudo o que ocorreu em nossas vidas, e que por um momento talvez tenhamos avaliado como algo ruim, na realidade foi bom e serviu para moldar nosso caráter, nossa personalidade e para nos levar a um nível mais elevado em todos os sentidos de nossa existência. É claro que todos passam por momentos de pressão em algum momento da vida. Na verdade, um bebê já nasce sob pressão. O corpo da mãe que, durante 9 meses, foi abrigo para a criança e lhe forneceu proteção contra o frio e o calor, dando todo o alimento necessário além de locomoção, com o tempo o próprio corpo materno, que era tudo o que uma criança tinha, começa a rejeitá-lo, o que era antes um abrigo aconchegante passa a expulsar a criança. Caso não o faça, haverá o risco de morte para a mãe e para o filho. Não é por falta de amor ou por repulsa que o corpo da mãe expulsa a criança, e sim por amor que ela veio ao mundo. A criança deixa o lugar mais seguro do mundo para passar a viver em um mundo cheio de instabilidade, onde terá que respirar por conta própria. Depois de alguns meses, terá que aprender a caminhar, cuidar-se, trabalhar, passar por decepções, sucessos, fracassos, dúvidas, certezas, alegrias e tristezas. Pode parecer loucura, porém, ao olharmos para esse processo de uma maneira pessimista, não é grande coisa ter saído do útero materno. Pode-se concluir que lá estava melhor. Contudo, nos dias das mães, vemos milhares de filhos se declarando para suas mães e agradecendo por tê-los trazido ao mundo. Se estamos aqui hoje, foi porque, querendo ou não, superamos essas dificuldades e deixamos mesmo que, às vezes de uma maneira inconsciente, o passado para trás. Fisicamente estamos aqui vivos. Porém, será que nossa mente nos acompanha? Ou será que estamos loucos para voltar para nossa cama e nos isolar do mundo, tentando assim recriar aquele útero que a própria natureza já nos colocou para fora há alguns anos? Lembre-se de que, se alguém ficar mais tempo do que o normal no útero da mamãe, é perigoso para ela e para a criança. Se você já saiu de lá, qual é a razão para lá querer voltar? Aprendemos como nos desapegar do passado no capítulo Agradecimento. Agora, o negócio é colocar em prática a confiança de acordo à mentalidade judaica, ter foco e seguir o caminho que se apresenta diante dos nossos olhos,
escolhendo as melhores opções de acordo com o que a Torá nos ordena. Se formos analisar as situações mais difíceis que já passamos em nossas vidas, veremos que, nos piores momentos, veio o alívio, no momento de mais escuridão, a luz, nos momentos de mais dúvidas, aquela inspiração salvadora que nos fez levantar e seguir adiante. Não se preocupar com o futuro não significa não fazer algo no presente que terá resultados no futuro. Está longe de não planejar os anos que ainda virão. Uma pessoa que age assim está cometendo grande engano, e talvez ainda não tenha entendido o conceito judaico sobre o futuro. O que a mentalidade judaica positiva diz é que a pessoa não deve ter calafrios pensando se terá ou não sucesso, se conseguirá ou não todos os objetivos sonhados, o foco deve estar na ação e a ação deve estar no presente. De nada adianta ficar preocupado se não conseguirá ser uma pessoa realizada, ao passo que também não adiantará ficar sonhando que será um grande sucesso em todas as áreas de sua vida. A sua ação para hoje deve ser pensando em obter a conquista dos seus objetivos. O foco é no agora. O futuro virá no curso certo do tempo. Mesmo que sonhe e deseje algo, ou procrastine indefinidamente determinado assunto, o nictêmero terá o mesmo tempo de sempre. Os nossos sábios ensinam que não existe nada de mal que desça do céu. É nosso afastamento intencional ou não do Criador e da luz que dele emana que é a causa da essência do mal. Não é o caso de o judaísmo acreditar que o mal é um ser espiritual que comanda um reino oposto ao do eterno. Esse nunca foi um conceito judaico em nenhuma época da história do judaísmo. Todavia, é como aquela famosa pergunta: quando se acende uma luz, para onde vai a escuridão? Nos momentos mais escuros, sempre acende uma luz em algum lugar e de alguma maneira. Rebbe de Lubavitch fala que, para combater a escuridão, não precisa bater forte nela, basta que seja acesa uma pequena luz, pois é o bastante para afastar a escuridão. Uma das nossas missões é refletir a luz que recebemos de Deus. Devemos ser luminárias e guias no caminho, ajudando os outros a encontrar o caminho de volta para a fonte de toda a luz. Só que, para me ajudar e a outras pessoas, primeiro preciso me treinar. Lembra que fé não é acreditar cegamente em tudo que se ouve falar ou em algo que não se pode estudar e mensurar. Esse também não é e nunca foi um conceito judaico. Emuná é treinar dia a dia e, no final do treinamento, verificar como está sendo seu desempenho. Tem que treinar a mente positivamente para ter emuná que o Eterno está no controle de tudo e ser sincero consigo mesmo de que está fazendo a sua parte. Pode utilizar como mantra a seguinte frase: tudo que acontece é para o bem, tudo que Deus faz é para o bem. Repita 10, 100.000 vezes, treine sua mente para isso e, em pouco tempo, verá que realmente tudo que o Eterno faz é para o bem. Certo fazendeiro era conhecido por não reclamar de nada. Seus amigos então resolveram testá-lo sem que ele soubesse. Um belo dia, no fim da tarde, chegaram para ele e disseram que, no rio que cortava sua propriedade, as águas estavam correndo ao contrário. Ele sequer expressou alguma preocupação com isso e respondeu que o importante era o rio não secar. No outro dia, os amigos mudaram a estratégia e disseram a ele que o curso do rio havia voltado ao normal. Porém, no exato momento em que entrava na sua propriedade, as águas deixavam o leito do rio e flutuavam só descendo novamente após cruzar o limite da sua fazenda. Assim, ele perderia a oportunidade de irrigar suas plantações e atender às necessidades do seu rebanho e teria que comprar água por um preço muito alto. Ele respondeu tranquilamente: eu não vou mais plantar nem criar animais. Viverei de turismo agora. Todo mundo vai querer ver um rio flutuante. Ter uma mente treinada para ser positiva é o primeiro passo para eliminar qualquer possibilidade para que surja em seus pensamentos a tristeza, o estresse, a ansiedade ou até mesmo a depressão. No momento de aperto, seja um ponto de luz, ilumine o acontecimento com a centelha do que de bom que tem nesse evento. No início não será fácil, mas com treino e prática vira um comportamento natural, um hábito. Vivemos em um mundo corrido, porém essa não é nossa missão. Tenho certeza de que, em condições cognitivas normais, ninguém vai pensar que a sua missão na vida é apenas trabalhar, formar uma família e existir nesse mundo sem que houvesse algum significado especial para estar aqui. Viktor Frankl, um dos maiores psicanalistas do século XX, no seu livro Em Busca de Sentido, relata a sua experiência no campo de concentração na Segunda Guerra Mundial.
Ele conta que continuou a lutar para se manter vivo graças ao sentimento de ter uma missão. No seu relato, ele afirma que mantinha uma ideia fixa de que tinha algo importante para fazer depois do fim da guerra. Uma pessoa que vive sem ter em sua mente um objetivo claro de que não está aqui por acaso e que tem algo de importante para realizar em sua vida, pode ser considerada como uma pessoa morta. Quando uma pessoa consegue viver com intensidade cada momento da vida, sem nenhuma ansiedade com relação ao futuro e sem correntes mentais que a mantenha presa ao passado, é de fato uma pessoa que realmente está viva. Gratitude. Capítulo 7. Desenvolver o sentimento de gratidão é desenvolver o sentimento de anulação. Em hebraico, judeu, escreve-se Yehud, e é uma palavra que vem da fonte Odaia, que significa agradecer. Além desse significado, a palavra judeu também deriva de outra palavra, odarra, que tem por significado admitir a verdade. As palavras agradecer, judeu e admitir, em hebraico, possuem a mesma fonte. Conforme está escrito em Bereche, Gênesis 29, 35, ao relato da história de Léa, nossa matriarca, quando deu à luz ao quarto filho de Jacó. Diz a Torá que ela, querendo agradecer ao Eterno pela dádiva de ter tido mais um filho, chamou-lhe de Judá, de onde se originou a palavra judaísmo. Portanto, desde o nascimento do nosso patriarca, Judá está no âmago de cada alma judia. A tendência natural para agradecer e admitir a verdade absoluta, que é tudo o que está escrito na Torá. Como foi relatado anteriormente, a primeira coisa que fazemos pela manhã é agradecer ao Eterno por ter devolvido a alma ao nosso corpo mais uma vez, renovando-nos a vida e dando-nos mais uma oportunidade para melhorarmos em todos os aspectos, desde as atitudes conosco, com nossos familiares e com a sociedade em geral. No entanto, a verdade é que não é apenas mais uma reza sem vida que se decora, como uma música, um nome ou um endereço. Temos que viver nosso dia a dia canalizados com o sentimento de gratidão. No judaísmo, há pequenas rezas que fazemos em determinadas situações do dia, como antes de se consumir algum alimento, ao ouvirmos boas notícias ou depois de realizarmos nossas necessidades fisiológicas. Pode parecer estranho para quem não está familiarizado, porém o correto funcionamento das funções fisiológicas do corpo humano é essencial para expelirmos substâncias que seriam nocivas à nossa saúde. Portanto, é importante agradecer por ter um corpo saudável. O pensamento judaico positivo diz que devemos agradecer por tudo o que já passamos, por tudo o que temos, por tudo o que somos, por tudo o que teremos e por tudo o que ainda vamos passar no futuro. Seria normal que uma pessoa que já tenha vivido ou testemunhado grandes tragédias se pergunte: como alguém poderia agradecer ao Eterno pelas desgraças que a vida traz? Os nossos sábios ensinam que temos que agradecer pelo mal com a mesma intensidade e emoção que agradecemos pelo bem. Somos afetados, em maior ou menor escala, por experiências do passado. Hoje estamos aqui tendo experiências que serão parte do nosso futuro. As nossas experiências com familiares e com a sociedade na qual estamos inseridos ajudam a moldar a nossa personalidade e compõem um importante processo na maneira como nos portamos no meio em que vivemos. Talvez possa parecer que simplesmente agradecer por tudo faz a pessoa se prostrar e não tentar conquistar nada mais do que a vida lhe ofertar. Estar satisfeito não é ficar passível, pelo contrário, agradecer por tudo jamais esteve ligado à prostração. O fato de ser agradecido é que move a pessoa a conquistar cada dia mais. Estar agradecido é estar feliz com o que já possui, é ter consciência de que foi capaz de conquistar o que já tem. É óbvio que também tem a capacidade de conquistar mais. Muitos confundem satisfação com falta de perspectiva. Uma coisa é ser uma pessoa que trabalha para se melhorar em todos os aspectos da sua vida. Outra é desejar conquistar alguma coisa pensando que, ao possuir esse algo a mais que lhe faltava, atingirá um estado de prazer completo. Quando uma pessoa não entende que o maior prazer que a sua alma pode atingir é estar conectada com a fonte de onde ela saiu, ligará o prazer a bens materiais. Porém, quanto mais conquistar, mais desejará, e assim a pessoa entra em um círculo vicioso virulento à sua alma. Uma vez Alexandre, o Grande, perguntou aos sábios de Israel quem poderia ser considerada uma pessoa rica.
Por ser ele o rei e ter conquistado grande parte do mundo conhecido da sua época, Alexandre pensava que os sábios judeus responderiam que ele seria um exemplo de uma pessoa realmente rica, mas, para sua grande surpresa e decepção, os sábios responderam que uma pessoa só pode ser considerada rica se estiver satisfeita com o que possuir. Essa resposta deixou-o decepcionado, pois, além de mostrar que Alexandre, mesmo sendo o homem mais poderoso da sua época, de acordo com o judaísmo era uma pessoa pobre. Ele morreu com pouco mais de 30 anos sem estar satisfeito com o que possuía, porque fez de conquistas materiais o único meio de saciar a sua alma. Então, mesmo que conquistasse o mundo inteiro, ainda desejaria mais. Alexandre não foi capaz de aproveitar o vasto e rico reino que herdou do seu pai. Ele era conhecido por ser um dos maiores comandantes da história do mundo, jamais perdeu uma batalha e era um difusor da cultura grega pelo mundo todo. Entretanto, seu nome nunca apareceu nas listas dos reis mais ricos do mundo antigo e moderno. O seu desejo em conquistar era por motivos egoístas, e na guerra contra o egoísmo, ele perdeu a batalha. Estar satisfeito é um princípio importante para ter uma vida melhor. A satisfação serve para possuirmos mais e para sermos mais. Porém, a satisfação verdadeira está atrelada ao ato de agradecer pelo que temos, é saber o que se tem e saber o que se deseja ter, e ser grato por isso. Devemos ser gratos até pelo fato de podermos desejar algo. Acima de tudo, devemos olhar para dentro de nós mesmos e nos perguntarmos se o que desejamos é algo puro ou é movido por motivos egoístas. Reconhecendo a fonte que move todos os nossos desejos, descobriremos o motivo pelo qual devemos ser gratos. A fonte que move o nosso desejo será o motivo que nos leva a agradecer e nos conduz à direção da conquista do objetivo. Será que alguém teria coragem de, em uma conversa sincera com o Eterno, agradecer por desejar algo que seja imoral? Alguém teria coragem de agradecer por ter uma casa construída com dinheiro de corrupção? Será que alguém verdadeiramente sincero agradeceria por ter cometido um crime e saído ileso das mãos da justiça humana? Queremos crer que não. E é nossa obrigação fazer uma autoanálise. Se o desejo de concluir uma faculdade for para que, com sua profissão, mais pessoas sejam beneficiadas pelo profissional que você será, vale a pena agradecer e lutar para conseguir se formar. Entretanto, se o único objetivo for para a autoglorificação, você deve se corrigir a tempo suficiente para poder agradecer ao Eterno. Sentir-se grato é experimentar uma sensação incrível. Para entender como o Eterno se sente com alguém que não tem gratidão, é preciso voltar ao primeiro livro da Tora, que fala da formação e criação do homem. Quando o Eterno se aventurou a criar o homem, dotou-o com algumas características singulares. Entre tantas outras, o Eterno formou o ser humano com sentimento do prazer. Imagine que sendo pai, mãe, cônjuge, colega, homem ou mulher e que, quanto mais faz para uma pessoa, cada vez menos ela se importa com você e com o que faz, não agradece, não valoriza seus sentimentos, seus atos ou até mesmo despreza as coisas que lhe der. Como se sentiria? Será plenamente normal e aceitável que você se afaste dessa pessoa e até mesmo deixe de fazer alguma coisa a mais por ela, pois a atitude dela gera desconforto. Pouco a pouco, você deixará de se importar com ela como se importava antes. No judaísmo, não falamos que o Eterno tem vida, dizemos que ele é a fonte de toda a vida, por isso nos deu vida. Não dizemos que ele possui amor, e sim que ele é a fonte de amor. Ele, após formar o homem, dotou-o com características que eram apenas dele. Assim o ser humano ama, pois tem um pouquinho do amor que o Eterno lhe deu. Se somos afetados pelo que outras pessoas fazem a nós, sabemos que os mundos superiores também são afetados pelas nossas ações. Se não gostamos de que as pessoas sejam indiferentes ao que fazemos a elas, imagine como o Eterno se sente quando nos fornece tudo o que precisamos, e mesmo assim, não separamos alguns momentos para agradecermos por tudo o que Ele já fez por nós. Lembramos que Deus está acima de qualquer sentimento humano. Apenas relatamos numa linguagem mais simples para que possamos entender os atributos divinos. Qual a sua primeira lembrança como ser humano? Veja que houve algum momento em que você passou a ter plena consciência do seu papel no mundo sendo responsável por suas ações. Podemos dizer que foi a partir desse momento que você perdeu sua inocência. É claro que não vai conseguir se lembrar, mas imagine quantas vezes respirou, seu coração bateu,
Quantos processos de trocas de informações foram feitos entre seu cérebro e sua coluna vertebral, permitindo que movimentos quase imperceptíveis fossem praticados por você. Imagine quanto trabalho deu para que minúsculas células se agrupassem para que um ferimento fosse fechado. Imagine que, se essas células não parassem de se reproduzir, em vez de uma cicatriz, você teria um excesso de pele que o deixaria com uma aparência estranha. Cada parte do seu corpo funcionou de maneira perfeita para que você chegasse aqui agora e se deparasse com esta parte do livro. Acha que conseguiria agradecer por cada benesse que o Eterno fez? Don't. Imagine tudo o que ele fez para você no tempo antes de ter consciência de ser uma pessoa viva, no tempo em que era uma criancinha inocente, no tempo em que ainda estava no útero da sua mãe. Acha que seria capaz de agradecer por cada coisa mínima que o Eterno fez? O Eterno é fonte de amor. Mesmo sabendo que você e eu não somos capazes de agradecer por tudo o que ele já fez, ele continua fazendo coisas boas para a nossa vida. Agora que já sabemos que ele fez e faz grandes coisas apenas para nos manter vivos e pelo fato dele ser a fonte de todo amor, devemos olhar cada parte da nossa vida, cada momento vivido, cada bem que possuímos e agradecer. O rei David estipulou uma regra que vigora até hoje: recitar 100 bênçãos diárias para agradecer ao Eterno. Na história da ancestralidade dele, tem um fato importante. David era tataraneto de Ruth, uma mulher que se converteu ao judaísmo não para obter alguma espórtula, mas pelo fato de se sentir agradecida por fazer parte do povo judeu e assim cumprir os mandamentos da Tora. Devido a esse sentimento de gratidão, sairá dela o Mashiach, que reconstruirá o terceiro templo e restabelecerá o reinado davídico eterno. Se olharmos para nosso passado, veremos que aquilo que pensávamos ser algo ruim foi o que nos trouxe até aqui. Claro que ainda contamos com a imensa misericórdia do Eterno. Com este livro, além de ensinar o que se deve fazer, também quero que você coloque em prática o que escrevo. Então, vamos a mais um exercício prático. Pegue uma folha de papel, faça 2 colunas e comece a escrever tudo o que passou na vida até este momento. Somente os principais eventos que possam melhor defini-lo. De um lado, uma coluna com eventos que julgar positivos, de outro, aqueles que julgar negativos. Ao escrever o que julgar como ruim, na mesma linha da outra coluna, escreva o que de bom surgiu daquele evento. Por exemplo, se seu carro estragou na hora que estava indo para uma entrevista de um emprego que há muito desejava, tente se lembrar do que aconteceu nos dias seguintes caso tivesse chegado para a entrevista a tempo. Haja com sinceridade e não oculte nenhum evento. Se for algo que possa causar algum embaraço, tenha cuidado para que outras pessoas não tenham acesso a essa folha de papel, ou então escreva em códigos esses itens que possam ser embaraçosos. Não tenha pressa. Se preciso for, dê uma pausa na leitura do livro, busque fundo na memória, gaste o tempo que for necessário. Agora que já escreveu, poderá constatar que existe um coordenador na sua vida, que esteve presente em cada momento gerenciando tudo para que você chegasse até aqui, neste exato momento em que está lendo este pequeno livro. Se não for capaz de ver o que de bom surgiu de cada situação que a princípio tinha visto como uma experiência negativa, deixe de lado esse item e passe para o seguinte. Com o tempo, perceberá. Como pode ter visto nesse pequeno exercício, nem tudo foi um mal absoluto. Na realidade, o que parecia tão dorido tinha lá no fundo algo de bom, ou melhor, era algo bom, apenas a sua visão dos fatos foi que mudou. Agora, mais um exercício. Pegue as 2 listas e assuma um compromisso de que, durante os próximos dias dessa semana, toda manhã, agradecerá por tudo que passou. Não importa se não sentir firmeza no que estiver falando. Treine a sua mente a agradeça pelo que tem e por não precisar de determinadas coisas. Algumas pessoas esperam a oportunidade de um dia agradecer ao Eterno por terem saído do leito de um hospital. Você pode agradecer por não precisar disso, se estiver com a sua saúde em perfeito estado. Gaste tempo agradecendo. Em poucos dias, não precisará da lista. Na sua mente surgirão outros motivos para agradecer. Não se imponha limites. Se seu subconsciente traz lembranças para agradecer por coisas de que no passado você reclamou, agradeça. Faça esse exercício por uma semana, toda manhã. Caso prefira, faça à noite ou ao meio-dia. Separe um momento do seu dia para isso. Procure um lugar que ninguém possa interrompê-lo.
Com o tempo, começará a agradecer sempre. O exercício proposto é para uma semana, porém pode praticá-lo por toda a vida, não há limites para ser grato. Garanto uma coisa: sua vida será transformada, não por alguém, mas por você mesmo. Será uma transformação para o bem. Dica importante: não adianta separar o seu momento de gratidão pelo passado. O treinamento consiste em agradecer pelo que já passou e o trouxe até aqui, mas também deve ser treinado o agradecimento pelo presente. Ao longo do dia, não se esqueça de ficar ligado ao canal do agradecimento. Lembre-se de que o presente é tão curto que praticamente já é passado. Se no passado distante você enxergou como ruins eventos que hoje enxerga como benéficos, pode estar passando por momentos no presente que o irritam ou magoam profundamente, porém no futuro os verá como algo bom. Portanto, deve agradecer também pelo que está vivendo agora. Tudo que acontece no seu dia, ao sair de casa, é para o seu bem. Perdeu a hora e vai chegar atrasado? Agradika. Está no trânsito parado? Agradika. Tudo tem o tempo certo. Estressado com o trabalho? Agradika. Afinal, você tem um trabalho. Brigou com um amigo? Agradika. Pelo menos tem amigos para brigar. A esposa tirou-o do sério? Agradika. Ela está com você. Filhos não ficam quietos para você poder assistir à televisão? Agradika. É sinal que estão saudáveis e você não precisará ir ao hospital com eles nem gastar dinheiro com medicamentos. E, ainda, tem tempo para assistir à televisão. Às vezes tudo parece pesado demais para nossas forças, entretanto, ao conseguirmos entender que tudo o que temos nos foi dado pelo Criador e é para o nosso bem, é o melhor presente que poderíamos receber, a gratidão fluirá como um rio que nasce nas montanhas e desce alegremente por entre as pedras em direção às planícies. Se ainda acha que pode alcançar mais do que já tem, primeiro seja grato pelo que possui, com certeza, conseguirá obter as coisas que tanto almeja. É bom chegar à noite em casa e ligar o ventilador ou o ar-condicionado em dias quentes, ou o aquecedor em dias frios. Todo aparelho elétrico está recebendo energia das redes de distribuição, as quais possuem um lado negativo e outro positivo. Apenas um lado não produz o efeito desejado. Se ligarmos um aparelho apenas ao fio positivo ou apenas ao fio negativo, nada acontecerá. A geladeira não vai gelar a água nem o micro-ondas esquentará a comida. Todavia, quando há equilíbrio entre as duas forças, o resultado é alcançado. Pergunte-se, em qual dos lados você está conectado? Lembre-se de que, se encostar seu dedo no fio negativo da rede elétrica, não sentirá nada. Isso significa que, se algo é inútil por ser negativo, então pode ser eliminado. No entanto, se encostar seu dedo no fio positivo, levará um choque. Isso significa que é algo ruim, porque coloca a vida das pessoas em risco. Para as duas perguntas, a resposta é que, quando há o equilíbrio entre as duas forças, o resultado é o conforto que os aparelhos eletrônicos podem trazer. Ao final do dia, à beira da cama, agradeça. Teve um dia cheio de vida e repleto de experiências. Ao acordar, agradeça. Está começando um novo dia, cheio de vida, com muitas atividades e expectativas. Ao final do dia, avalie os resultados e agradeça. Eu sei que isso pode parecer banal para alguns, mas não é isso que ensinamos aos nossos filhos: agradecer por tudo que recebem? Será que agimos conforme educamos nossos filhos? A melhor educação não está nos livros nem nas palavras, está no exemplo. Não adianta fazer o que diz aquela velha frase: faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Na prática, o que acontece é que os filhos fazem o que veem os pais fazendo. Tudo é para o bem. Como desenvolver humildade? Capítulo 8. Temos uma ordenança na Sagrada Torá que é de escolher entre o bem e o mal. Vês aqui, hoje te tenho proposto a vida e o bem, e a morte e o mal. Porquanto ordeno hoje que ames ao Senhor teu Deus, que andes nos seus caminhos e que guardes os seus mandamentos, os seus estatutos, os seus juízos, para que vivas, te multipliques e o Senhor teu Deus te abençoe na terra a qual entras a possuir. Se o teu coração te desviares e não quiseres dar ouvidos, e fores seduzido para te inclinares a outros deuses, e os servires. Então eu vos declaro hoje que, certamente, perecereis, não prolongareis os dias na terra a que vais, passando o Jordão, para que, entrando nela, a possuas. Os céus e a terra tomo hoje por testemunhas contra vós,
de que te tenho proposto a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a vida, para que vivas, tu e a tua descendência. Amando ao Senhor teu Deus, dando ouvidos à sua voz, e achegando-te a Ele, pois Ele é a tua vida, e o prolongamento dos teus dias, para que fiques na terra que o Senhor jurou a teus pais, a Abraão, a Isaque, e a Jacó, que lhes havia de dar. O texto explica que o poder da escolha está em nossas mãos. A Torá não diz que somos obrigados a depositar nossa fé em Deus, que podemos escolher crer somente nele, ou acreditarmos em outros deuses. Também fica claro que é melhor ter uma vida boa e próspera a uma vida miserável. Sendo assim, podemos então concluir, com base na afirmação do texto da Torá, que existe um conceito do que é bom e do que é mal. Quem define o que é bom ou o que é mal é exatamente o mesmo que criou o mundo e a nós, e nos informou que existe bem e mal. Por exemplo, podemos ver nas leis judaicas que alguém que transgride as leis de Shabat tem sentença de morte. Todavia, quando alguém mata acidentalmente ou assassina, apenas tem que pagar uma multa. Aos nossos olhos limitados, isso pode parecer incoerência, pois tirar uma vida humana seria logicamente uma transgressão maior do que quem transgride Shabat. Isso é aos nossos olhos. Perante os olhos do Criador, a transgressão do Shabat, sem um motivo que justifique a quebra do Shabat, é uma transgressão pior do que homicídio. Claro que não significa que a vida humana não tem valor para o judaísmo. Pelo contrário, a própria lei do Criador nos orienta que, se houver alguém que se encontra em risco de morte em pleno dia de Shabat, não apenas podemos quebrar, mas devemos fazer o que for necessário para salvar a vida dessa pessoa. A pessoa salva poderá não só guardar outros dias de Shabat, bem como muitas outras mitzvot, mandamentos da lei judaica. Confuso? Só se você tentar se comparar ao Criador, ou melhor, da forma que ele pensa com a maneira que nós, criaturas, pensamos. Como falamos nos capítulos anteriores, nós, seres limitados, só enxergamos uma parte bem pequena do plano divino. E como tais, limitados que somos, temos que procurar uma fonte que nos oriente. Qual seria a melhor fonte de orientação do que o próprio Criador? Imagine que vai comprar um novo aparelho celular, eletrodoméstico ou até um novo carro, todos virão acompanhados por um manual de instrução fornecido pelo fabricante. Até mesmo um leigo que ler as orientações do manual saberá operar ou consertar algumas falhas. Claro que o maior fabricante nos deu um manual de instrução para podermos operar a máquina chamada criação. Nesse manual, ele colocou as definições do que é bom e o que é mal. Basta somente ler o manual e seguir as instruções. Se houver algo que você ainda não está enxergando como positivo, é pelo simples fato de ainda não ter compreendido a plenitude sobre esse assunto, como diz aquela frase: no final tudo dá certo, se ainda não deu certo é porque não é o fim. Com isso, caminhamos para a parte mais importante deste capítulo, a peça que faltava para entendermos como podemos aceitar que tudo é para o nosso bem, ter humildade. Humildade, no judaísmo, não significa ser um coitadinho, ser alguém que sofre, ser uma pessoa abatida e desrespeitada que todos a humilham, mesmo assim, aceita de bom grado toda a situação. Com base nos ensinamentos da Torá, podemos ver um exemplo claro do que é ser uma pessoa humilde. A Torá nos fala que o próprio Moshe Rabbeinu era o homem mais humilde que já existiu. Assim está escrito nela e vou frisar uma coisa importante. Foi o próprio Moisés quem escreveu de si mesmo. Ora, o homem Moisés era muito humilde, ele era o mais humilde de todos os homens que havia sobre a face da terra. Pense agora nessa situação. O Eterno testemunha que Moisés é o homem mais humilde na face da terra. Vamos nos imaginar nessa situação? Às vezes, com tão pouco já nos sentimos orgulhosos, imagine o próprio Criador de tudo relatando isso a nosso respeito. O fato é que Moisés não apenas recebeu esse elogio do Eterno, mas também ele mesmo escreveu isso a seu próprio respeito. Como pode ele dizer de si mesmo que é o homem mais humilde da terra? Segundo nossos conceitos atuais, Moisés jamais poderia escrever tal coisa, pois caso o fizesse já seria visto como alguém orgulhoso de si mesmo e passaria a ser visto como alguém mais orgulhoso da terra e não o mais humilde. O que aconteceu? Estaria a Torá errada? Estaria o Eterno errado? Teria Moisés cometido esse equívoco? Na Torá, não há nenhum erro. O Eterno jamais comete erros e Moisés não se equivocou.
Todas as vezes que houver alguma passagem que aparentemente se contradiz na Torá, é hora de pararmos e entendermos que precisamos nos debruçar melhor sobre o tema e buscar entendê-lo de outra maneira, pois sendo a Torá um livro ditado palavra por palavra pelo Eterno a Moisés, jamais poderá ser encontrado um minúsculo erro sequer. Se fosse possível e não é, seria o fim do judaísmo. Porém, sabemos que o judaísmo, o povo de Israel e a Torá são eternos. De acordo com o pensamento judaico positivo, ter humildade é saber das suas qualidades, saber quem é você de verdade, seu valor e não se achar melhor do que as outras pessoas. Não é se sentir melhor por ser uma pessoa carismática, inteligente, bonita, de sucesso, não é pelo fato de ser um profissional bem-sucedido em sua área que é melhor do que alguém que talvez não seja tão inteligente quanto você, tão bonito ou de sucesso profissional e social. Até pelo fato uno de que cada um tem missão específica, cada um tem qualidades que são especiais só para ele. Ter humildade é saber que você, sendo uma criatura na semelhança do Eterno, tem tudo o que precisa para ser tudo o que pode. Todavia, isso não lhe dá direito a se tornar uma pessoa orgulhosa. Ser orgulhoso por ter algumas qualidades é um contrassenso. Na verdade, tudo o que você recebeu é por um motivo claro, servir a uma missão maior. Então, orgulhar-se por ter essas ou aquelas qualidades é o mesmo que se orgulhar por ter recebido as ferramentas para completar uma missão e fracassar por ter ficado feliz com as ferramentas e deixado a missão de lado. Na realidade, alguém que age assim está na verdade falhando em sua missão. Quando alguém nasce, possui algumas qualidades que, com o desenvolvimento natural da pessoa, aparecem e se tornam parte da personalidade dela. Ainda quando pequenas, pode ser observado que algumas crianças são mais altruístas, outras, mais curiosas, criativas ou amáveis. São variadas personalidades em crianças que tiveram a mesma criação. Quando a pessoa tem ciência do seu papel no mundo, é hora de começar a entender o meio à sua volta e buscar a realização da sua missão. É nesse momento que alguns se perdem e começam a se orgulhar das ferramentas que receberam para a missão e a maioria falha. Se o general que o enviou para essa missão muniu-o com tudo o que é necessário para que seja bem-sucedida, é óbvio que ele o colocou no lugar certo, na hora certa e com as ferramentas corretas para que tanto você quanto as pessoas à sua volta sejam beneficiadas pelos seus talentos naturais. Tudo bem se você não for um gênio da ciência, ou um grande cantor. Talvez saiba fazer uns bolinhos de chuva que trarão mais felicidade para os que estão perto de você do que se recebessem um convite para jantar com a rainha da Inglaterra. Portanto, veja em que pode trazer mais alegria ao mundo. Moisés foi o primeiro redentor do povo judeu. Em nossos dias, receberemos a revelação de Mashiach. Somos a última geração do exílio e a primeira da redenção. Para sermos merecedores da era messiânica, cada um tem que fazer a sua parte. Mashiach não será uma pessoa que aparecerá e fará grande mudança no mundo e no interior das pessoas. Esse não é um pensamento judaico. Cada um deve fazer a sua parte, utilizar seus talentos recebidos e utilizá-los em prol do outro. Ter humildade não é pensar menos de você, é pensar menos em você. Ser uma pessoa humilde é saber das suas qualidades e as usar para o bem, jamais usá-las para ofender alguém nem para se sentir superior ou um ser iluminado. É ter consciência do seu papel, das suas possibilidades e de suas limitações, sem se sentir mal pelas suas limitações ou superior pelas suas qualidades. Podemos concluir que, se tudo o que você recebeu e recebe a cada momento é graças ao Eterno e é para cumprir uma missão que lhe foi confiada, seus talentos devem ser usados para as pessoas, não devendo se isolar do mundo.